à mesa. Tá? Então, com a palavra, o doutor Luiz Antônio Constante Rodrigues da Cunha, que é professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Valdemir Moca, presidente da comissão, senador Eduardo Suplicy, demais parlamentares, senhoras e senhores, eu trago as conclusões, não minhas pessoais apenas, mas do Observatório da Laicidade do Estado da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E fazemos estudos sobre situações correlatas no Brasil e no exterior. E temos a plena convicção de que leis desse tipo, em foco hoje, cabem em duas situações no panorama internacional. Quando se trata de suprimir constrangimentos à atividade religiosa, quando o Estado tinha esse constrangimento e trata-se de retirar. Ou então se trata de um controle estatal sobre a área religiosa. Por exemplo, o Estado define o que é religião. Quais são as instituições que podem pleitear o status de religião, portanto, reconhecida pelo Estado. Ora, o Brasil não está em nenhuma das duas situações. Trata-se, portanto, de uma situação esdrúxula. Por que surgiu tal coisa no Brasil neste momento? Tal iniciativa surgiu sem as condições que no plano internacional persistem. Não há constrangimentos, aliás, há constrangimentos, mas não do ponto de vista do Estado. A religião alguma, nenhuma religião. Talvez se possa dizer que exista até até falta de algum tipo de regulação. Algum tipo de regulação sobre instituições civis, não sobre instituições religiosas. Ao contrário, no panorama internacional, o Brasil dispõe de uma posição privilegiada no que diz respeito à liberdade religiosa. Não que ela seja total. Certamente, representantes de diversos segmentos religiosos aqui presentes poderão testemunhar constrangimentos que frequentemente recebem no campo religioso, não do ponto de vista estatal. Eu considero, senador Suplicy, que este projeto de lei é mimético, indecente e pueril. É mimético porque resulta de uma adaptação apressada, canhestra, da concordata entre o Brasil e a Santa Sé. Aliás, não sei bem se é Santa Sé ou Vaticano, porque é uma situação dúbia, não é, ambígua, entre um Estado soberano e a direção mundial da Igreja Católica. Mas o Estado brasileiro, ao arrepio da Constituição, celebrou essa concordata, coisa que jamais tivemos nem no Império, quando tínhamos o catolicismo como religião oficial. Nem nessa época. Celebrou recentemente, por razões que certamente estudos de história e ciência política poderão demonstrar. Portanto, mimético, indecente porque confere privilégios a instituições religiosas sem nenhuma contrapartida de interesse público, sem nenhuma necessidade pública para que isso aconteça. É uma lista de privilégios, a concordata e o seu elemento mimético. E é pueril, porque significa alguma coisa do tipo: se a Igreja Católica levou tanto com a concordata, nós também queremos. De fato, o que nós temos hoje no Brasil é uma intensa competição entre dois grandes segmentos do setor cristão. Entre a Igreja Católica em descenso rápido, em termos do número de adeptos, mas não de influência política, e, por outro lado, uma ascensão muito rápida dos segmentos evangélicos. Não é só isso que acontece no campo religioso, mas essas são as duas principais forças que movem e que penetram o campo político, a razão da nossa estada hoje neste evento. Não é? Se nós focalizarmos, não é, alguns exemplos, eu estou me apressando, senhor presidente, para
não transgredir essa norma bastante prática, não é? Se tiver alguma referência, o tempo que o senhor dispõe está ali. Ótimo, eu fico um pouco mais aliviado, muito obrigado. Não é? Se nós tomarmos 3 focos, eu selecionei 3 artigos que me parecem extremamente, mais ostensivamente graves a uma leitura simples. O artigo 9º, estabelece a possibilidade do estabelecimento de capelanias militares para os diferentes credos. Isto é muito rendoso. Não é? O chefe do ordinariato católico tem o status de general. Isso rende prestígio, especiais continências, portas abertas, não é? E será que nós teremos agora generais, ou seja, uma tropa de generais capelães dos diferentes cultos que acontecem no Brasil? Isso me parece alguma coisa simplesmente ridícula. Ainda mais se pensemos, não é? Se pensarmos, não é, que não são os militares no mundo atual, não é, os mais submetidos a estresse que precisariam de alguma assistência religiosa. São os civis que são mortos e massacrados nas guerras. Os militares são poupados, ainda mais agora que manejam com joystick as armas mais letais e que matam a milhares de quilômetros à distância. Capelanias militares, um negócio muito rendoso. O artigo 11, que estabelece, como a LDB estabelece, mas é um mau exemplo, o ensino religioso como parte integrante da formação básica do cidadão. Não há nada mais antipedagógico, antipolítico e antinacional do que isso. Significa que o cidadão que não teve ensino religioso por alguma razão, ou porque não quis, ou porque seus pais não quiseram, ou porque a escola não teve oportunidade de ministrar, terá uma formação básica limitada, negativa, prejudicada? Isto é um assinte à liberdade de opinião no Brasil. Isso contesta, isso transgride uma cláusula pétrea da Constituição brasileira, que é a liberdade de crença. Nós estamos jogando com a liberdade de crença como se fosse uma coisa submetida à atividade dos diferentes grupos de interesse, religiosos em ascensão ou em descenso. E o terceiro artigo que eu gostaria de focalizar é a questão do trabalho. Este projeto de lei, como a fonte do mimetismo, concordata entre o Brasil e Santa Sé / Vaticano, não é? Isentam as instituições religiosas, no que diz respeito ao trabalho dos religiosos, da legislação trabalhista. Eu estou ciente que vários religiosos católicos e também evangélicos acionam, processam as respectivas burocracias religiosas no sentido de obterem proveitos trabalhistas, depois de anos, muitos ou poucos, não importa aqui, que não teriam sido devidamente compensados. Ora, se esse problema existe, ele concerne as próprias instituições religiosas, no quadro da legislação trabalhista brasileira, que elas estabeleçam com seus funcionários, com seus ministros, com seus diáconos, presbíteros, irmãos leigos, ou que nome tenham as diferentes denominações dentro do quadro das respectivas burocracias, sim, porque há instituições religiosas no Brasil, e não são poucas, e são muitas, que não se organizam de forma burocrática, como essas a que eu fiz referência nesse momento. Não é? Portanto, eu termino já, senhor presidente, não é? Termino já no tempo que me foi concedido, dizendo, senador Suplicy, que eu creio que este projeto é incorrigível. Se eu tivesse mais 30 segundos, eu leria um texto, 3 linhas, do senador Gilvan Borges, creio que é ex-senador, que na época da mudança da Lei de Diretrizes e Bases da Legislação Nacional, em 1997,
quando se tratava justamente de impor à legislação brasileira esse dispositivo que hoje está presente, ele foi contra, embora considerasse, e está aqui o texto que eu transcrevo, não é, um apoio importante na salvação do homem, são as religiões, no comportamento ético e na formação geral. Não é? São muitas as religiões, e o Estado não poderia discriminar em proveito delas. Dizia, votem parlamentares, ele dizia no Senado, sem medo, votem com seriedade. Muito obrigado. Agradecendo ao professor